último dia, nosso propósito, falando sobre o tema importantíssimo, o casamento. Tão importante, mas um tanto que negligenciado também. Glória a Deus. Vamos estar lendo a partir do versículo 22. As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Amém? E os irmãos for ver no versículo 6, inicia falando sobre os filhos, que é tema para a próxima, né? Eu vou pedir total silêncio nesse momento, irmãos. Total atenção, até mesmo por parte dos músicos, eu vou pedir. Não tenha fundo musical hoje, tá? Eu peço esse favor hoje. É maravilhoso, eu amo fundo musical. Mas hoje eu peço para vocês, para a gente ter total atenção para a palavra, para aquilo que Deus irá falar conosco. É encerramento, né, de um tema tão importante, né? Glória a Deus. Então eu peço a atenção dos irmãos. Cadê o esboço? Prometo aos irmãos que não serei demorado, mas vamos cumprir o nosso propósito aqui. O casamento, para um casamento satisfatório, ele precisa de algumas coisas, precisa de alguns itens que não podem faltar e podem ser observados antes do casamento e devem ser observados antes do casamento. Como diz o pregador e pastor Cláudio Duarte, eu achei muito interessante essa frase. Ele fala que antes do casamento nós devemos abrir os olhos. E depois que nós casamos, a gente fecha e não vê mais nada. E a gente inverte as coisas, a gente quer tampar os olhos no começo, por causa da paixão. Eu amo tanto que a gente ignora alguns sinais que a pessoa dá, que ela não é para nós. A gente se apega àquele momento, né, gostoso da paixão, e acaba esquecendo o principal, dos sinais ali de alerta, que essa pessoa vai me trazer prejuízo. Essa pessoa não é de Deus para mim. E esses sinais involuntários que a pessoa dá, diz muito sobre o caráter, sobre o que está dentro dessa pessoa. Sinais involuntários, que significa que faz parte daquela pessoa, ela é aquilo ali. Só que hora ou outra ela dá ensejos de bondade. É a força que a pessoa está fazendo para tentar atrair tua atenção. Então não caia nessa, irmãos. Como já diz
existem lobos que vêm de ovelhas. E também existe lobas que vêm vestidas de cordeiras. Então, homens e mulheres que pretendem se casar têm que estar com os olhos abertos. Tá? E depois que casar, esquece. Não tem como culpar alguém se você já casou. Se nós já aceitamos a proposta, significa que o casamento passou. Agora você fecha os olhos e se vire para ir até o final. Então, por isso é importante falar sobre essa questão. E aqui eu li esse texto de novo, porque é o texto que Paulo vai trazer essas questões muito de forma minuciosa. Pode observar que ele está falando para a família. Primeiro ele fala a mulher, ele define como a mulher tem que ser. Depois ele inicia falando do homem, como que o homem tem que ser a tratativa com a esposa. E no capítulo 6 ele inicia falando dos filhos. Ele fala para a mulher, fala para o marido e fala para os filhos. E vocês, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Aí depois ela aponta para os pais. Paulo aponta para os pais agora. E vocês, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então ele está falando no núcleo familiar. O que deve e o que não deve. O que deve permear o ambiente, o lar cristão. Um lar que muitas das vezes, a casa onde só tem guerra não se constitui, não pode ser considerado um lar onde só tem guerra. Porque lar não tem guerra, irmãos. Casa tem. Mas a proposta do casamento é construir um lar. E lá é ambiente de paz. Nem todo mundo que tem uma casa tem um lar. E essa é a maior dificuldade que nós temos. Porque muitos pensam assim, vou trabalhar para comprar uma casa e casar. Contando que isso vai trazer alegria para ele. Só vai trazer alegria se ele fizer dessa casa um lar. E só será um lar se houver os itens que eu vou estar passando para os irmãos aqui. Que a palavra de Deus nos deixa bem claro. E nós precisamos analisar. Primeiro, sei que eu já toquei lá no começo, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Amor. E esse amor definido não por um sentimento, mas por uma ação de bondade, de querer bem, mesmo que a condição desse alguém não a favoreça ou o favoreça. Esse é o amor. Diferente do que pensamos, amor não é um sentimento. Não é. Amor nem sempre dá para ser sentido. O amor, ele é mais conduta comportamental do que sentimento. Por mais que ele traz aquela sensação de cuidado, de carinho, ele traz uma sensação de aconchego, de paz, mas o amor, ele não é só um sentimento, porque uma hora aquele fervor, o que nós chamamos de amor, na verdade, que traz o sentimento, na verdade, é a paixão. Sentimento é o quê, irmãos? Sentimento é aquilo que nós sentimos no momento da paixão, aquilo que é passageiro. É coisa passageira. No fervor da carne. Irmãos? No fervor da carne. Então, esse é o sentimento que nós não devemos se preocupar tanto. Devemos se preocupar com o amor verdadeiro, com a conduta, com respeito. É o que nós precisamos se preocupar. Segundo, entra na questão da atenciosidade no lar. Atenção, irmãos, é o quê? Eu pergunto para os irmãos. Às vezes o que tem prejudicado casamentos é a falta de atenção de um cônjuge para o outro. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para muita coisa, mas para parar e ouvir e conversar. Temos a dedicação muitas das vezes para conversar com alguém, aconselhar alguém com maestria. A gente tem medo até de falar uma coisa errada ali e depois ser discriminado. Mas dentro de casa nós não temos nem um pouquinho de esforço para poder satisfazer o nosso cônjuge com palavras agradáveis, conselhos bem feitos, bem idealizados. Então a atenção é o que muitas das vezes falta. Muitas das vezes no casamento.
atenção fala de amizade, fala de sentar no sofá, de bater um papo, de conversar, como foi seu dia, né? Como é que está as coisas, como é que está seu coração, o que tem preocupado você, como andam as coisas do trabalho, e assim vai, irmãos. Tudo muito simples, mas nós necessitamos de exercer isso dentro de casa, porque a nossa maior amizade, depois de Cristo, é o nosso cônjuge. Não pense que é sua mãe, porque sua mãe, depois que você casou, se tornou parente, não é mais família. Desculpa falar isso, talvez eu afligi seu coração. Mas a mãe, depois que você casa, ela se torna parente, não é mais família. Família é que está debaixo do mesmo teto. É a definição da palavra, família. Por isso que nós devemos entender, quando fala deixar o varão, pai e mãe, e uniciar a sua esposa. Deixar ali, é romper o cordão umbilical. Tchau pai, tchau mãe, obrigado por tudo, e honrar, amar. Só que você vai ter que deixar o ambiente do lar. Não é mais seu pai que vai se preocupar com a sua conta, não é seu pai que vai pagar a sua comida, não é. Só numa situação de precisar de emergência, e você está ali buscando, né, arrumar emprego, correndo atrás, aí seu pai pode te ajudar, te auxiliar. Mas fora isso, não é o maridão sentado e o pai da noiva correndo atrás das coisas, é o pai da esposa dele fazendo o papel do esposo. Não dá certo, irmãos. E esses são os meninos que casam. Por isso que fala, deixará o varão, não o menino. É o texto que fala, a palavra de Deus. A Bíblia fala mancebo, fala jovem, fala menino. Por isso ele fala, deixará o varão, o pai e mãe. Não fala deixará o mancebo, não fala deixará o jovem, não fala deixará o menino. Fala alguém que tenha maturidade já para assumir relacionamento com alguém. Alguém que tenha, vamos falar no nosso português, alguém que tenha a condição de bancar alguém, de ser a família de alguém. Alguém que tenha a condição de ser a proteção de alguém. Proteger, cuidar, amar. Tudo aquilo que o pai dela fornecia, proporcionava, nós precisamos agora proporcionar. Aí eu pergunto, se a sua esposa ou o seu esposo, mas nesse ponto é mais para a esposa, se a sua esposa tem dificuldade de confiar em você em algumas coisas, em situações assim delicadas, situações assim que traz medo muitas das vezes, ela não sabe como que você vai agir, significa que ainda ela não sente a segurança que ela sentia com o pai dela em você. E é nós que somos culpados, nós temos que trazer isso para ela. O esforço aí é do marido para tentar transmitir para a esposa a segurança. Pode confiar, eu te seguro. Pode ficar tranquila, se você precisar, eu estou aqui. Porque esse é o ponto que tem que ter, irmãos. E muitos casamentos terminam por causa disso. Na casa do meu pai era melhor, na casa da minha mãe era melhor. Na casa do meu pai, numa situação dessa, ele já tinha resolvido um estalo de dedo. E você está aí, com medo de parar. E assim vai. É a geração difícil, né, irmãos? É uma geração difícil para nós que... Eu não sou velho, né? Não sabe disso. É bom deixar bem claro sempre. Mas 30 anos de idade. Mas eu vim da roça. Então tem coisas que nós, hoje para cá, nós estamos atualizados, porque São Paulo é aqui. São Paulo é a capital do Brasil praticamente. É o centro praticamente. Todo mundo foge para ali, quando dá B.O. Vai para São Paulo. Então nós estamos ali de São Paulo. Tudo atualiza ali primeiro. E eu vim da onde? Bem Poça. 3 mil habitantes, praticamente. A informação não chegava. Então, o que chegava era o quê? Era o que o meu avô deixou, o que meu pai deixou. Então, é o que a gente aprendeu. Filho, ser homem é isso, assumir. Ser homem é você dar a sua palavra, você cumprir a sua palavra.
para nós hoje, para eles era balela. Inadmissível para um antigo é você falar: eu dou a minha palavra e você não cumprir. Isso é inadmissível para um antigo. E eu sou dessa geração. E toda vez que acontece, choca. Porque a gente remete lá na geração. Apertava a mão, né? O aperto de mão já era o suficiente. Hoje precisa assinar, anexar, mandar no sistema e fazer tudo mais. Porque é difícil. Tem homem que fala uma coisa aqui e quando ele sai ali, ele já esqueceu que a palavra dele não tem peso nem mesmo para ele. Ele só falou para sair de perto de você, para você deixar ele quieto. Então, irmãos, é a diferença da geração. E é essa geração que os casamentos davam mais certo. Eu via meu pai conversando com a minha mãe, dando altas risadas. Eu vi. Tinha os conflitos deles, mas de repente todo mundo quieto, meu pai e minha mãe se curtindo, conversando, dando risada, contando coisas que de repente nem aconteceu, só para dar risada. Isso tudo é importante, diálogo, fazer o outro rir. Isso faz parte do casamento. E confiança. Confiança entra essa questão que eu disse. Que o filho, depois que casou, ele precisa entender que a válvula de escape dele agora não é mais mamãe e papai. Agora a válvula de escape dele, depois de Jesus, é o seu marido, é a sua esposa. Se você casou, uniu, já era. O cordão umbilical da sua mãe saiu dela e agora você está unida diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ao seu marido, à sua esposa. Quer contar alguma coisa para ela? Se tem algo que você não pode compartilhar com a sua esposa, isso é uma infidelidade. Não estou falando de traição, mas é uma infidelidade que você está cometendo dentro do casamento. Isso vai prejudicar uma hora ou outra. Se há algo que nós fazemos que não podemos compartilhar com o nosso cônjuge, significa que nós ainda não somos totalmente verdadeiros, fiéis. E um casamento levantado com base em mentira e infidelidade, ele não vai permanecer por muito tempo. Uma hora a corda vai arrebentar. Ninguém gosta de ficar sendo enganado. Então, tem que ter esse incômodo. Eu fiz uma coisa que eu não falei. Que a gente faz às vezes uma coisa assim. O problema não é nem fazer, o problema é não falar, não comunicar. Não estou falando de coisa grave, né? Estou falando de algumas coisinhas, por exemplo, comprar uma mercadoria na Shopee, né? E a esposa falou não, para não comprar, falando de coisa que eu fiz já. Mercado Livre. Essas coisas básicas. Mentir. Falei que era para fazer, que ia fazer uma coisa e não fiz, na verdade era só para mim sair daquele ambiente. Tem que ter esse incômodo de você confessar para ela. Porque se tiver alguma coisa que está fora, e uma família onde o Espírito Santo de Deus habita, ele vai gerar desconforto até você confessar para ela. Porque a autoridade depois de Deus, a autoridade depois de Deus na tua casa, depois de Deus, na tua vida espiritual mesmo, passou a ser sua esposa e a esposa é o marido. Entende o que eu estou querendo dizer? A autoridade espiritual na sua casa passou a ser agora, depois que você se casa, depois de Deus, a sua esposa ou o seu marido. Prova disso é que a Bíblia diz que se o marido trata a mulher de qualquer maneira, fala que as suas orações não são ouvidas. Significa que a mulher também agora passou a ser uma autoridade espiritual em relação a coisas espirituais. Não adianta orar, não adianta jejuar, se está tratando a mulher de qualquer maneira. E nem a esposa adianta também orar, jejuar, se está tratando o marido de qualquer jeito. A mulher é cheia das desgraças. Mas a gente entende, quando casou a gente sabia disso, não é? Que mulher tem o jeitinho dela. E o homem, nós somos grossos, nós somos turrão, a gente quer
Às vezes a gente aceita as coisas assim, subentendido, né? A pessoa vai lá e coloca aquela meia dúzia de palavras ali, subentendido, tá bom, já entendi, tá bom. Mas ele não foi direto, não tem problema, eu entendi, é o que importa. A esposa não, a esposa quer as coisas no mínimo detalhe. E se você não trouxer no mínimo detalhe, vai deixar alguém nervoso. Glória a Deus. Vai deixar alguém nervoso dentro de casa. Vai. Então é necessário entender isso, essa diferença. Não é normal. Casamento. O marido. Agora eu vou falar agora para quem deseja casar, ou alguém que casou há pouco tempo, ou alguém que casou há muito tempo, mas esqueceu de aprender isso na escolinha. Vamos entrar agora todo mundo no mesmo barco, né, irmãos? Todo mundo no mesmo barco. Não é natural alguém se casar e ficar tranquilo, sem um emprego. Não é natural alguém se casar e ficar tranquilamente no sofá deitado, sem fazer nada, sabendo que o leite vai faltar, a comida vai faltar. Não é natural. Entra na questão da maturidade. Você agora assumiu, tem que tratar como, nessa questão você agora vai ser o provedor. Provedor que vai suprir em todas as necessidades possíveis. Antes era uma tranquilidade para as meninas, para os meninos, para nós, é uma tranquilidade. Pai, eu quero um choquito. Pai lá vai lá e compra. Não sei por que eu lembrei de choquito. Choquito, compra. Agora você vai ter que comprar coisa, às vezes a mulher vai pedir para você ir lá para comprar um absorvente. Uma coisa deselegante para o homem, né? Para o homem é deselegante demais isso. Mas o pai comprava. O pai comprava tudo isso, fralda, pai. Tudo isso o pai comprava. Agora não, agora é o marido. Porque agora você se torna pai também. Tem momentos que a sua esposa não vai precisar do marido ali, sabe? Que casou. Do homão. Tem hora que ela vai precisar do papai. E não do pai dela. De você, protetor. Vai precisar de você, apoio, segurança. Tem hora que vai ser o amigo. Só que aquele amigo que ouve, mas fala menos, né? Que a mulher não gosta que fala. É um bicho doido de entender, irmãos. É difícil de entender. Porque quando ela está falando, a gente entende que a gente tem que aconselhar, né? Sobre a dúvida que ela está expondo. E no começo eu tentava explicar para ela, tentava apaziguar a tempestade do coração dela. Que ela falava com desespero, eu falava, então eu tenho que falar, eu intervia. Quando eu intervia, ela já vinha com uma patada. Já não é para você ficar falando, não, é só para você ouvir. Falei, desculpa, faltei nessa aula. E a realidade, a mulher só quer desabafar, então ela quer o amigo. Mulher, quando a outra fala, ela só ouve. Não tem essa bate-boca. Ela sabe quando a mulher está precisando só falar. Então ela só ouve. Então o homem tem que aprender isso também. Deixa a mulher desabafar. Porque se ela não desabafar, ela vai despejar em cima de você a maior carga de retaliação que você não tem noção. Uma hora ou outra vai vir. Tá, irmãos? Então mulher sabe como se vingar. Tá? Então os irmãos tomem cuidado. Não estou falando que vingança é uma coisa boa não, tá, irmãos? Entre a família não. Estou falando que vingança é boa, não é bom, tá? Mas tome cuidado. Melhor viver em paz, né? Quem vive sob... Aí depois da atenção vem a dedicação. Dedicação. O que é dedicação? O que é um marido dedicado, uma esposa dedicada? Vamos pegar um, depois outro. Marido dedicado. Ele chega em casa, ele está cansado, trabalhou o dia inteiro. Está moído. Mas o marido dedicado, ele vai chegar em casa e ele vai ver o que tem para fazer. Ele vai perguntar, procurar saber o que está acontecendo dentro do lar. Vai procurar saber como que a esposa está, como que ela passou o dia, se ela não está com algum problema. A filha, vai procurar a filha onde está. Minha filha eu tenho que procurar todo dia que eu chego em casa.
Todo dia. Porque eu brinquei uma vez. Eu brinquei uma vez. Aí tem dia que eu estou cansado, mas tem que procurar. Eu brinquei uma vez com ela. Eu passei perto dela, ela estava no becinho na frente, sim. Pequenininha, irmãos. Falei, cadê o neném do papai? Cadê? Você está vendo ela aí, irmão? Você está vendo? E sentei em cima dela assim. Aí deu risada e pronto. Nunca mais esqueceu. Aí até hoje, 4 anos. Eu chego dentro de casa, eu falo, cadê ela? Aí já sei, está debaixo da cama. Agora está ficando maior, está aprendendo a se esconder. Esse dia eu estava procurando debaixo da cama, eu falei, ih, rapaz, não está aqui. E ela está se escondendo melhor agora. Então, é dedicação. Saber que o seu trabalho lá fora não pode compor toda a parte do seu tempo. Você tem que chegar em casa. Está entendendo, irmão? Chegar em casa. Que é diferente, tem gente que chega em casa, mas não chega. Parece que ainda está no serviço, quando chega em casa. Nós temos que chegar de verdade, ficar presente em casa. Conversar com a esposa, conversar com a filha, trazer aquele ambiente de paz verdadeiramente. Na hora do alimento ali, agradecer em alta voz, diante da mesa. Ó Senhor, eu te louvo por esse alimento. Coisa básica, irmãos, mas que todo cristão deveria fazer e não faz. Né? A gente fala, não, mas já orei no atacado. Quando chegou a compra, eu orei por tudo. A gente também ora pelo atacado. Mas depois é sempre importante. Sabe o momento da fome? Que você está com aquela fome, que você pega aquele pratão de comida. Não é gostoso você saber que você agora está diante de um prato que vai saciar a sua fome? E quem te deu foi Deus? Não tem momento melhor para agradecer. Agradecer antes de comer, antes de saciar a sua fome. Então, irmãos, é importante, e isso ensina nossos filhos a como agirem com suas famílias também. Eu aprendi a orar em casa, porque meu pai e minha mãe oravam. Meu pai e minha mãe, toda vez que fazia compra, chegava em casa, aquele monte de sacola em cima da mesa, e falava, agora a gente vai orar. Aí dava todo mundo a mão, as mãos que estavam sobrando a gente colocava sobre a compra e começava a abençoar e pedir a multiplicação de Deus e agradecer. Então isso ficou na minha mente. E quando eu casei, eu falei, se tem uma coisa que eu quero fazer quando casar, é isso aí. E comecei a fazer. Tá, irmãos? E Deus abençoa. Deus faz multiplicar, é só você crer. E glória a Deus. Então é necessário, tem que ter a dedicação. Dedicação é isso. E dedicação também entra a questão de buscar melhorar. Buscar saber os projetos que a esposa tem, que o marido tem. Tentar se envolver de alguma forma para fazer o negócio ir para frente. Talvez seu marido ou sua esposa tenha o desejo de abrir um negócio e ela tem condição. Só que você tem um financeiro. E você sabe que ela tem condição. E se tem condição, ajudar, auxiliar, se dedicar, procurar um lugar para começar o negócio. Isso é dedicação. Dedicar, você se doar para o sonho de alguém. Talvez não seja o seu sonho, mas é da sua esposa. E ela não tem que apaziguar ou ofuscar o sonho dela, enterrar o sonho dela por causa que casou com você. Se tem condição de ajudar, ajuda. Tá? E às vezes o marido nessa parte é bom. Para achar lugar mais barato, para alugar, né? Se precisar alugar um pontinho ali, o marido vai conseguir achar um lugar mais barato. Né? Vai conseguir fazer ali uma jogada boa que vai dar para iniciar sem pesar muito. Cumplicidade é necessário ter no casamento. Cumplicidade. Ser cúmplice. Fala de companheirismo. Ser companheiro um do outro. Companheiro é a coisa mais horrenda que tem, irmãos. É quando o marido está e a esposa não está. Parece que não tem diálogo. Sabe? Não estou falando do ambiente de culto. Estou falando de situações assim onde o marido sai e a esposa nem está sabendo que saiu.
Eu evidenciei isso e eu achei uma coisa horrenda. Não é natural o marido pegar dentro de casa, pega as coisas, vai embora, não sei para onde, sem dar satisfação de nada para a esposa, e ele voltar e permanecer vivo ainda. Não é natural. Não é, irmãos. Porque marido que tem bom senso, ele tem que avisar. A esposa também. A esposa tem que avisar. Tem que ter o beijinho, né, de despedida. Amor, tô indo ali. Tem que ter um beijo. Trocar umas palavrinhas ali, um eu te amo ali. Aquilo que a gente falava com muita facilidade lá no casamento, para algumas pessoas é difícil, depois de um tempo de casado. Mas é a mesma coisa, é a mesma pessoa, tá? E essas coisas não podem mudar. O eu te amo pode salvar, às vezes, o dia da sua esposa. Ainda mais para quem não tem o costume de falar, né? Tem gente que é ruim de falar, mas para fazer ele abraça, ele demonstra afeto e carinho. Isso também é importante. E muito mais importante, às vezes, do que falar. Mas mesmo assim, se você é bom de falar, de fazer, mas não fala, deixa um dever de casa para você. Fala para sua esposa que ama ela. Fala para ela que ela é importante para você. Fala para ela que ela continua linda. Fala para ela. E a esposa para o marido. Que às vezes seu marido tem vergonha de entrar nesse assunto com você. Aí você entra primeiro, ele vai ficar desconcertado. Aí ele vai falar, vou ter que falar alguma coisa. Então tem hora que a mulher tem que ter atitude. Se o marido não vai, vai você. Você toma a rédea aí nessa questão, que o marido precisa às vezes de um chacoalhão ali. Nós somos mais acanhados quanto à afetividade. Eu não tenho esse problema porque, não sei por quê, mas eu não tenho esse problema. Não tem porque minha mãe, talvez porque minha mãe sempre falou para mim que me amava. Meu pai sempre falou para mim que me amava. Eu chegava na porta da escola com 14 anos, meu pai me dava beijo no rosto. Na época que a molecada já zoava, que é uma beleza. E eu dava beijo no rosto do meu pai. E até hoje, vou lá, dou beijo no rosto do meu pai. Lutador de Muay Thai, lutador de vale tudo. Você vê lá meu pai fortão. Né? Minha esposa falou para não exagerar. Mas você vê meu pai em relação a mim, meu pai tem o corpo, sabe? Parrudinho, baixinho. Mas luta, irmãos. Boa condição. E eu lá dando beijo. Né? Mas porque é meu pai, respeito. Então ele me deu esse carinho, minha mãe me deu esse carinho, minha avó me deu esse carinho. Então talvez eu tenha facilidade devido a isso. Mas não é porque você não recebeu beijos nem abraços que você não deva dar. Tá? Porque mesmo que você não precise, aprendeu a não precisar, a pessoa com quem você casou precisa de você nessa questão. Vai precisar do seu abraço, do seu carinho. Uma hora ou outra. Tá, irmãos? E a gente não espera. Não espera, irmãos. É assim, dias nublados, como vai dizer o proverbista Salomão, quando as nuvens aparecem, ele fala, e vem a primavera, vem o inverno, dias nublados. Ninguém sabe o dia que chega, irmão, mas chega para todo mundo. Agora falando, agora parece até uma coisa assim, surreal. Talvez, para mim, hoje, eu hoje estou tranquilo, graças a Deus. Mas já teve momento de enfrentar dias nublados. E estar nessa mesma posição aqui pregando. Mas em dias nublados é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente. Você está aflito. E tudo que você quer ouvir é um eu te amo e receber um abraço de alguém. Aí essa preciosidade de Jesus vai e me abraçava. Era tudo para mim, irmãos. E sempre que tem um problema, um BO, tem momentos que o homem está estressado. Né? Um abraço da sua esposa nele quebra tudo. O abraço da esposa vai quebrar, vai desarmar tudo. Porque é o que ele está precisando. Frear um pouco, espera, filho. Vai se resolver as coisas. Não fica ansioso não, relaxa. Chegou em casa, vamos tomar um café. Agora a gente pode controlar, a única coisa que a gente pode controlar agora é se você vai beber esse café ou não. Comer esse pão na chapa ou não. Então vamos conversar.
Amanhã é outro dia. Tudo que é atribuído a uma mulher sábia que edifica a casa, como está na palavra de Deus. A mulher sábia edifica a casa, a tola derruba. A tola vê o marido na tribulação que só, aí chega lá, eita, homem frouxo. Né? Bem que minha mãe falou. Era melhor casar com o Antônio. Aí vai. Pronto, acabou. Destruiu lá da mãe. Bem que ela falou que você seria isso aí, eu ia passar fome. Acabou com o homem. Essa é a mulher tola. Vai derrubar o lar. Vai acabar com a vida desse homem ainda. Tá? Vamos avançar então? Então, cumplicidade, companheirismo, tá junto no mesmo barco. Se o propósito é juntar dinheiro, tamo junto, marido. Vamos lá. Aí tem marido que tem umas loucuras de ganhar muito dinheiro, investir muito dinheiro, sem ter porte para isso. A pessoa foca tanto dinheiro, que ela esquece de tudo. Esquece de tudo. Foca só em dinheiro. Aí, irmãos, aí a esposa tem que usar a sabedoria que ela tem e puxar um pouquinho o tapete dele. Fala, filho, vai com calma. Você está indo muito para o lado do dinheiro, está com muita vontade de ficar rico. Consulta as suas intenções, que eu estou começando a ficar preocupada com você. Porque na maioria das vezes, quando tem esse desejo desenfreado de ganhar dinheiro, de ficar rico, é porque quer mostrar para a Penina que ela tem filho também, né? Ela quer mostrar para alguém que tem dinheiro, quer provar para alguém que venceu na vida. E Deus não ouve oração desse tipo. Deus não vai conceder esse desejo. Prova disso que está lá. Eu entrei no assunto. Penina provocando Ana e Ana caindo na ladainha da Penina. Ela ia todo dia orar, mas com a motivação, com base na raiva que a Penina causava nela. Aí você imagina a oração que ia sair. Ô Senhor, se não for aquela oração, mata o meu inimigo, vai ser aquela, Senhor, me dá um filho para mostrar para ela que eu tenho também. E por que eu entendo isso dessa forma? É uma conjectura. Porque quando ela consegue, ela ora com amargura de alma, o que ela fala? Ela fala, se o Senhor me der um menino, varão, ela fala assim, eu te darei. Você me dá e eu te devolvo. Ou seja, eu não preciso levar para casa para provar para a Penina que eu tenho. Mudou a motivação dela. Mudou a motivação, é o que Deus queria. Falou, agora sim você pode ter um filho. Porque eu não vou dar de jeito nenhum projeto na mão de alguém que só quer mostrar para o outro que tem. Porque isso será um projeto falido. Se eu quero apenas casar para mostrar para alguém que eu casei, será um casamento frustrado. Porque eu não vou amar a minha esposa como eu deveria amar. E nada do que vier, fruto, filho, não, porque eu não desejei casar. Eu não amei para casar. Então eu não estou junto no projeto. Eu não estou sendo companheiro. Então, irmãos, é necessário nós termos isso em mente quando pensar em casar. Meu filho, você vai estar comigo no barco ou não? Deixa bem claro que você é pobre. Deixa bem claro suas manias, suas maneiras. Ah, eu gosto de comer miojo com requeijão, sei lá, qualquer coisa que você queira. Eu gosto de comer pizza. Tem que deixar tudo bem claro, irmãos. Porque são coisas simples, mas no casamento afeta demais. Eu quero uma porção hoje só de camarão. Eu não gosto de camarão. Então tá bom, então a gente pede meia. Camarão e a outra de... Pronto. São coisas que precisam ser evidenciadas antes do casamento. Já vai conversando. Porque aí a pessoa já vai vendo se ela consegue se adaptar. Se ela casar, ela aceitou. Assinou o contrato. Amém? Então, cumplicidade. E agora vem a maior. E a mais importante.
vem a maior e a mais importante das lições que nós precisamos aprender: perdão. Perdão precisa ter no casamento. Perdão precisa porque você casou com um ser humano. Se não souber pedir perdão, e se não souber aceitar perdão, o casamento não vai durar. Amém, irmãos? Então, ó, tá a resposta. Não dura mesmo, irmão. Então, por quê? Perdão, ele é a chave, irmãos. Por isso que esses dias a gente comentou bastante sobre isso, que nós pedir perdão é necessário todo dia. Todo dia é necessário pedir perdão. Principalmente para o nosso cônjuge. Porque às vezes nós pecamos com ela ou com ele e passa batido, né? A gente nem percebe o que fez. E tem pessoas que não falam, simplesmente fica ali guardado no peito e vira mágoa. E vira raiz de amargura e vai indo embora. E o caminho aí vai só estreitando, um abismo puxando o outro. Na hora que vê, o desejo que vem, divórcio, acabou. Tá, irmãos? Depois que vem esse desejo no coração de alguém, é difícil de fazer reverter. Então, irmãos, não deixe a raiz de amargura entrar no teu casamento. Peça perdão todas as vezes que necessário. Não da boca para fora, mas procure se colocar no lugar da sua esposa e a esposa procure se colocar no lugar do seu marido, com as palavras que você tem usado para falar com ele. Na hora de falar, pense. Na hora de falar, pense bem. Quando estiver nervoso, é melhor ficar quieto. Né? Está nervoso, como já diz, vai pescar. Né? Ou está nervoso, vai balançar na rede. Né? Vai dar uma balançada na rede, vai passear, vai para uma igreja, louvar o Senhor. E acabou. Né? Para os músicos, vai tocar um violão, né? Vai tocar um violão que passa o nervosismo. Era a minha terapia. Né? Mas graças a Deus o casamento que eu entrei, eu já disse para os irmãos, foram 5 anos de espera. 5 anos de espera, deu para mim conhecer bem. E eu digo que o meu susto, que tem gente que fala, depois que casa muda, e o susto é maior. Sempre vai ser pior. E não, irmãos. Eu casei, e os meus 5 anos com ela foi bem produtivo. Eu aprendi tudo sobre ela. E depois que eu casei, eu não teve muita novidade, sim, a não ser aquela novidade que a gente sabe e não é bom ficar comentando, né? Porque não interessa. Que depois do casamento. Mas só essa novidade, irmãos. Mas de resto, da personalidade dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, já aprendi tudo. Então eu casei sabendo, consciente. Tá, irmãos? E uma coisa que eu fiz antes de casar, um dia antes, igual eu fiz com os jovens lá dentro, antes de batizar. Tenho certeza que vocês querem batizar? Mesmo sabendo que vocês vão ter que largar essa companhia ruim aí que vocês andam. Mesmo sabendo. Eu fiquei falando e enfatizando ele. A mesma coisa. Falei, você sabe que se você casar comigo é para sempre, né? Eu falei, se passar no seu cabelo negócio de separação, já fala logo, que eu nem caso com você. Falei um dia, no dia do casamento falei a mesma coisa. E pronto, irmãos. Porque para mim ainda a palavra vale. E como ela é a família mineira também, mineiro também falou, está escrito. Né, irmãos? Então, agora é só fazer a nossa parte, né? O trabalho agora continua. Até o dia que o Senhor Jesus nos chamar. O trabalho tem que continuar. E é necessário então o perdão. Pedir perdão, reconhecer que errou. Se Jesus ele fala, né? Deus ele trata a gente como esposa, né? Deus não trata nós como esposa. Então, se entre nós e ele é necessário nós pedirmos o perdão, porque nós erramos demais com ele. E ele coloca nós como o Senhor e as mulheres como a igreja. Então é necessário, irmãos, o perdão está dentro do nosso lar.
tá? Perdoe quantas vezes necessário. Lembre que você é ser humano, barro, que nem nós. E da mesma forma que o seu cônjuge errou, você também já errou ou vai errar. Então aceite o perdão, perdoe e seja livre. Amém, irmãos? Então, só refrisando e encerrando já aqui. Então é necessário amor, amizade, atenção, confiança, cumplicidade, perdão, companheirismo. É necessário você ter todos esses itens para casar. Quer saber se alguém pode casar com você? Vai ser um companheiro bom para você? Senta e vê se tem esses atributos. Vê se vai te proporcionar esses atributos. Se sim, louve a Deus, compre aliança, né? Ore e tenha certeza que esse casamento vai dar certo. Aí fora isso, sai fora, chuta que é laço, né? Como diz aqui, chuta que é laço. Não provém de Deus, não. Amém, irmãos? Então Deus abençoe a vida dos irmãos. Terminamos essa missão de 3 sexta-feiras.